Porém, além da queda, que é produzir essa abissal concentração de renda, o velho modelo morreu. Morreu quando? Morreu em 1979. A marcha fúnebre. E até hoje a democracia não quis ver isso. Os democratas de goela do Brasil não querem ver isso. Morreu em 79 por quê? Vocês acompanharam a historinha que eu contei? Como é que funcionava o modelo? O dinheiro vinha do estrangeiro, emprestado à valsa, baratinho e de longo prazo. Em 1979, esta brincadeira acabou. E agora eletronizou-se o meio financeiro e acabou para nunca mais voltar. O que quer dizer isso? Em 1979, o Brasil tinha assinado os contratos de financiamento externo com as letrinhas pequenininhas dizendo que o juro era 3%, a letra grande dizendo que o juro era 3%, mas a letrinha pequenininha desses contratos que a gente assina com a Casa Bahia, não sei o que e tal, dizia que se o juro subisse, era juro flutuante a condição. Aí, resultado, contratamos a 3% e o juro americano passou para 29% naquele ano. Resultado, o mundo inteiro que dependia de fluxos internacionais de capital, quebrou. E o Brasil, que era o país que mais organicamente dependia de fluxos internacionais de capital, quebrou, que apartou as bandas. Mas foi pedaço de Brasil para todo lado em 1979. Tragédia brasileira. O que estava acontecendo na política brasileira nesta data? Uma ditadura. Resultado, a ditadura explodiu no colo dela essa bomba. Já tinha explodido o preço do petróleo, 73, 74, tomou decisões importantes, hoje o Brasil tem petróleo sobrando, não é? Diversificamos a matriz para o álcool e tal, mas a questão dos juros altos nos Estados Unidos não tinha jeito, quebrou que apartou as bandas. Resultado, a ditadura dizia assim, não, o nosso problema é o juro internacional. E nós, já estava eu, taludinho, trabalhando, Ronaldo Lessa já estava trabalhando e tal, todos nós dizemos assim, o juro subiu lá fora? Por culpa de vocês. Sai daí que a ditadura que é o malefício. Ou seja, corretamente, do ponto de vista tático, nós aviltamos a nossa crítica ao problema que explodiu com a ditadura. Para quê? Para restaurar a democracia. Então nós temos um álibi. Ok, nós não reconhecemos o problema, não relativizamos, porque nossa tarefa agora é consertar a democracia. Então a gente diz, não, vamos dar mais um tempo para a ditadura, porque agora os juros internacionais subiram. Não, nem pensar. E como é que a gente obtinha um consenso para isso? Aviltando a agenda. O que não quer dizer que não fosse uma agenda gravemente importante, mas era uma agenda muito simplória, que vamos dizer, deformou toda a liderança política dessa geração que assumiu a democracia brasileira. Qual era? Primeiro, não reconhecer a organicidade mesma do problema, que era o fim de um velho modelo econômico. Segundo, ao vilanizarmos o nosso desafeto e não reconhecermos a complexidade do problema, nós celebramos um consenso muito raso. Importantíssimo. Importantíssimo. Nenhum arrependimento eu tenho da nossa tática na data. Mas para juntar João Amazonas, que tinha ido à luta armada contra a ditadura, secretário-geral do PCdoB, e Teotônio Vilera, o zineiro de Alagoas, na mesma mesa, ou a gente tornava superficial a agenda, ou a primeira reunião acabava em tapa e a segunda não acontecia. Porque estavam lá os democratas cristãos como Franco Montoro, estavam os católicos ultraconservadores, considerados heróis da democracia, como Ulisses Guimarães, estava lá Miguel Arraes, um socialista, estava lá Brizola, que tinha se armado para enfrentar a ditadura na tentativa de golpe contra o João Goulart, todo mundo junto. Como é que junta? Simplificando o consenso. Anistia, eleição direta e constituinte. Isso aqui é a única possibilidade de fazer acordo entre João Amazonas e Teotônio Vilela. Só para dar um exemplo claro, eu convivi com essas pessoas com muita honra para mim. Muita honra para mim. São todos grandes brasileiros. Construíram a tarefa e por isso a minha geração acredita no milagre da política. Nós fizemos o que queríamos fazer e ganhamos todas, meninada. Nós ganhamos todas, porque sabíamos o que queríamos, tínhamos a noção tática, tínhamos a renúncia às ambições particulares, pessoais e de conjuntura para construir, acima de cada um de nós, a agenda possível do país. Ganhamos a anistia, trouxemos todos os brasileiros de volta, ganhamos o primado da eleição direta de toda a representação política do país e levamos o país a se recelebrar numa Constituição.
E daí? O problema era verdadeiro. O colapso do modelo econômico era verdadeiro. O drama dos juros altos do estrangeiro era verdadeiro. E agora estava no nosso colo, da democracia. Resultado, a democracia recebe um país em frangalhos. Temos a tragédia de morrer o Tancredo Neves, que sabia do problema, morreu no dia da posse, quer dizer, internou-se no dia da posse, foi morrer no dia seguinte. E quem assume, parece Shakespeare escrevendo, é um representante do velho regime que tinha nos ajudado a fazer a transição, o Sarney. E chega lá sob desconfiança, e tal, e o país mergulha nessa tragédia de inflação alta, de debacle do serviço público, de corrupção dos políticos, etc, etc. O que acontece na sequência? De novo, eu estou em Alagoas, tem que tomar muito cuidado para ser delicado. O que acontece na sequência? Aquela burguesia que cevou a ditadura, aquela burguesia que tinha raiva da Revolução de 30, que se celebra até hoje em São Paulo, a reação, São Paulo, a data de comemoração é 9 de julho. Sabe o que é o dia 9 de julho? É a derrota de uma guerra civil que São Paulo levantou contra a Revolução de 30. Eles comemoram até hoje. A USP foi criada com essa mentalidade. O Estadão não existe por causa disso. Outro dia o Estadão me esculhambou porque eu estava me fotografando admirando um retrato do Getúlio Vargas, lá na Assembleia do Rio Grande do Sul. Sabe o tamanho? Está tudo presente ainda hoje lá. Pois bem, o que acontece? O sistemão, explorando a debacle toda que aconteceu e vendo o perigo que era a energia política que o país tinha despertado com a redemocratização, montou um esquema em que a sociedade brasileira foi induzida a votar nos dois mais desqualificados candidatos que estavam disponíveis na primeira eleição direta do país. Vocês conhecem de perto, né? O outro, vocês conhecem também de perto. Há 40 anos o Lula é referência de protagonismo na política brasileira. Ou para mandar, ou para condicionar o antagonismo. E o país parou. Quem, entretanto, quebra um pouco essa lógica, vem na sequência, Fernando Henrique Cardoso. Sabia que a debacle do modelo tinha acontecido, não tinha nenhuma ideia para colocar no lugar e resolve botar o vagão do Brasil na locomotiva da moda internacional naquela data, que é o neoliberalismo. Neoliberalismo, não sei se estou passando da conta aqui, mas estou apaixonado pelo auditório. Isso é um desastre. Quando eu me apaixono... O neoliberalismo não é um palavrão. É um marco de economia política danado de capaz, de competente, que os europeus produziram como resposta, ali nos anos 80, aos seus problemas. Não tem nada a ver conosco. Mas tudo que se produz intelectualmente na Europa, os americanos acabam copiando e os brasileiros, acadêmicos especialmente, com casca e tudo, engolem como se fosse verdade boa. É para eles, não é para nós. O que é isso que eu estou querendo dizer? Um parênteses breve, em homenagem mais aqui aos mais ilustrados aqui. É a tese de um livro novo que eu estou sofrendo para escrever. Que é tudo sem referência, assim, é uma proposta de compreensão. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma resposta europeia, primeiramente britânica, aos problemas deles, daquela data. Qual é o problema deles? A Europa ocidental era o tabuleiro de xadrez, era o tabuleiro da dama da Guerra Fria. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, já imediatamente estavam o Oeste, né, com a Rússia, a União Soviética, e o Leste de olho no olho do outro, com o dedo no gatilho. Só que o dedo no gatilho passou a ser o artefato nuclear, bomba atômica, bomba de hidrogênio. E não tinha ainda os mísseis intercontinentais, então o território físico da ameaça bélica nuclear era o território da Europa. Então a angústia da sociedade europeia tentou produzir uma espécie de sincretismo. O que era o sincretismo? Ora, qual é o encantamento do socialismo real? Do experimento soviético, do experimento comunista, que hoje transformou-se num palavrão? Era a idealização da igualdade entre as pessoas. Então o socialismo real prometia que nós todos seríamos iguais, independentemente de termos sorte na vida econômica ou não. Nunca se praticou, mas essa era a mistificação idealizada. E o que é que o capitalismo prometia? Ambos vitoriosos em aliança contra o Hitler na Segunda Guerra Mundial.
o capitalismo prometia liberdade. Então, um prometia igualdade e o outro prometia liberdade. Esses dois valores são vitais para o ser humano. O que é que fazem os europeus? Montam uma ideia, de novo a ideia, que é o estado de bem-estar social, chamado em inglês welfare state. O que era o welfare state? Eu mantenho as liberdades do capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção, mas monto um estado que vai expropriar uma fração enorme dos ganhos do capitalismo para financiar a superação da desigualdade. Então, é isso que se produziu na Europa. As maiores manchas de igualdade social do mundo ainda hoje estão lá, especialmente nos países nórdicos. Como é que se faz isso? Cargas tributárias enormes. Então, o Estado europeu começa a cobrar 50%, 52%, 54%, 56% do PIB de carga tributária. Isto podia ser feito na data. Por que podia ser feito? Porque os europeus tinham duas condições que a história removeu, para a gente entender o que está acontecendo hoje. Primeira condição, exploração imperial colonial. Então, só para vocês terem ideia, nos anos 60, a portentosa Índia era possessão britânica. A China tinha pedaços relevantes da sua economia, Hong Kong, possessão britânica. A Argélia, possessão francesa. O Marrocos, possessão francesa. Os alemães controlavam a Tunísia. E por aí vai. Então eles tinham essa coisa de tirar dinheiro das colônias para financiar o seu estado de bem-estar social. Essa é a primeira razão. A segunda razão, solidão concorrencial. Eles, mais os americanos, tinham o monopólio da tecnologia dos países modernos, dos artefatos modernos. Então, as primeiras televisões que o Brasil comprou eram alemãs, chamava Telefunken, a marca. Depois vocês olham no Google, aí a meninada, né? Televisão Telefunken. Então, qualquer ineficiência do sistema tributário era paga porque, se você quisesse ter uma televisão, tinha que pagar o preço deles. Não tinha competição. O que acontece? Na sequência do pós-guerra, há uma descolonização forçada, os impérios são desmontados, do seu ponto de vista explícito, pelo menos. Essa confusão do Hamas com o governo de Israel, essa confusão aí é derivado desse processo mal resolvido, mal arrumado da descolonização. Ali estava a Grã-Bretanha controlava a Palestina. E na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 48, funda-se o Estado de Israel, mas em paralelo com o Estado palestino, dividindo Jerusalém pelos dois. E eles nunca lá embaixo aceitaram. Está aí o rolo acontecendo até hoje. Para vocês terem ideia como a história condiciona o nosso tempo presente, apesar da imbecilidade com que os políticos dominantes no Brasil hoje tratam essas questões. Então, repare, primeiro, a descolonização. Segundo, começa a surgir do Oriente, primeiro o Japão, depois Coreia, depois Singapura, Vietnã e depois, explosivamente, China, começa a apresentar um produto tecnologicamente sofisticado, muito avançado, só que desonerado da cunha fiscal do welfare state. Resultado, os europeus não tinham mais condição de suportar a competição internacional. Nasce o neoliberalismo. Ora, se a minha incapacidade de competir deriva da cunha fiscal do Estado, a minha resposta é óbvia. Desmonta o Estado, reduz o Estado a uma dimensão mínima, mente que isso vai reduzir o custo para a classe média da tributação e restaura, portanto, a condição de competir. Problema, funcionou na retórica dos políticos, mas nunca funcionou na prática. A sociedade europeia recusou esse desmonte. Resultado, a Europa de lá até cá está estagnada, economicamente parada, e a política europeia se aviltou, porque todo mundo aderiu a esta mitologia neoliberal, inclusive a esquerda.